Eu fiz os documentos, tudo como que vai ser criado a associação. Para que a gente vai criar a associação? Como que a gente vai criar a associação? Então eu fiz reunião juntos com o cacique, juntos com a FUNAI, fizemos assembleia no ar, né? Como antigamente as comunidades não sabem, então ninguém fala, ninguém deram resposta para a gente e não tivemos o apoio. Então eu criei a associação para as comunidades daqui da aldeia Namucurá. Então eu criei o processo tudo com a criação da associação em 17 de julho de 1993, foi fundado. Foi eu que fundei juntos com o cacique Simão Busser. Para assim fazer um projeto em nome da associação para as comunidades, como que a gente vai trazer projeto para cá dentro da aldeia, para sustentar, para atendimento à saúde, educação, desenvolvimento, tudo isso a gente precisa. Projeto Ihuimanã, Wate Imanhanira Hanihane Siram Presawize. Então, Siroma Mremenã, proteção do cerrado. Precisamos da Ihuimanã, Daro Isatemono, Waro Sarada Tame, onde Daro Isurua, Manani, Omnonina, sendo Utabina, Ihuimanã. Senana, we mani tamo hui randa, mani zoi undi mani, tiro prazer zoi undi tare, wasi sawite wasi mapai randa, tu wainti anari, wati tia di mani hui ramona, nedre wasi mandai undi mani, disi mai hure dai undi warazu, siro mati rom hui hure, wati wasi mapazer da, we mani hi waru du hui ramona, tama wawina hai hui warobi watobro, wasima paze darosima paze tá nia imron pona temana rari waimi mandu daro isru yene teza nima memrom tu hatma temana resima paze tá tero wasu awawina wama wahutu romne meha wi himana hure ma prane ni hane pionza hure tama rom hunaro mandu rom hunawa Para a parte antropológica ambiental, a gente pediu os critérios que tivesse, no mínimo, uma formação em mestrado, mas que tivesse experiências profissionais, no caso antropológico com o povo G, né, ou com Chavante, para ficar mais fácil a compreensão da nossa dinâmica, da nossa organização social-cultural do povo Chavante. Para a parte ambiental, a gente pediu como critérios trabalhos voltados ao diagnóstico ambiental, mas também a questão específica do ambiente cerrado, porque a gente compreende que por mais que o profissional tivesse experiência, por exemplo, em outros biomas, mas que não conhecesse minimamente, né, especificidades do bioma cerrado, poderia ser mais dificultoso. E para a parte antropológica, a gente pediu também essa compreensão, né, ou do povo específico Chavante, ou então pelo menos que alguma experiência com o povo G. Mas que ambos profissionais tivessem experiência em diagnóstico na construção de laudo antropológico ambiental.
O ressurgimento da ANACS, ela traz uma importância não somente de uma organização jurídica, dentro específico da comunidade de Namuncurá, mas também trazer novas perspectivas no que tange a questões políticas indígenas e indigenistas. Porque até então, pela experiência assim, que eu tenho particularmente, surgiram várias organizações e associações indígenas no âmbito Chavante, mas sempre direcionado a um projeto específico. E se não tinha recurso, muitas dessas organizações acabaram por não ter ações diretas com sua comunidade ou com seu povo. E a intenção da ANACS era mostrar o diferencial, que independente se ter um projeto ativo ou não, a gente pode continuar contribuindo na questão política do povo, na conscientização dos quais são os nossos direitos, mas ter o acesso a esses direitos, que é através da informação. Então, quais são os nossos direitos no âmbito social, cultural, político, ambiental, saúde, enfim, é proporcionar espaços que dialoguem para o fortalecimento da cultura a partir do momento que a gente tem acesso à informação a esses direitos. Então, eu sou Cíntia Creatini da Rocha, sou antropóloga, tenho formação em Ciências Sociais, mestrado, doutorado e pós-doutorado em Antropologia e trabalho com povos indígenas desde 98 e tenho atuado nessa área de consultoria já faz alguns anos, pelo menos mais de 10 anos. E a minha primeira experiência com Chavante, mas eu já tinha trabalhado com outro povo G, que são os Caigangue, do sul do Brasil, G meridional. E também com os Tupinambá, do Nordeste, e alguns povos da região amazônica. Então, é um diagnóstico antropológico e etnoambiental. Eu sou responsável pela parte antropológica e a ideia é que a gente possa fazer uma contextualização das questões mais problemáticas, digamos assim, da atualidade da vida chavante aqui na região Namuncurá. Também que a gente possa apontar as potencialidades que a gente observa, tanto do povo enquanto coletivo, enquanto organização sociocultural e também do ambiente. Eu sou Lilian, sou geógrafa, eu trabalho com povos indígenas desde o ano de 2007 e nesses contextos de gestão territorial e ambiental, muitas vezes em processos de identificação de territórios e de demarcação de terras indígenas. E venho trabalhando em diversos biomas, na Amazônia, no Cerrado agora, na Mata Atlântica, onde é a minha experiência maior. E cheguei aqui agora no Cerrado, trabalhando com o povo Chavante, nesse contexto de diagnóstico etnoambiental. É o que chamou minha atenção principalmente, né, o que a gente já vem vendo em várias terras indígenas e em todos os biomas, né, do Brasil, é que grande parte do cerrado protegido está dentro de áreas indígenas, né, de terras indígenas, habitadas por povos tradicionais. Então que dentro do seu sistema cultural e do seu modo de viver, eles são os mantenedores dessa riqueza, né, dessa diversidade. Não só biodiversidade, como agrobiodiversidade também, que nessa nossa visita pelos roçados e pelos quintais Chavante, a gente vê que eles mantêm várias variedades, né, de tubérculos e de sementes e cereais. Então é um contraponto, né, que existe quando você olha para fora de uma fazenda e ela é completamente desmatada, tem 2, 3 pés de árvore. Então, com certeza, os povos tradicionais, dentro da sua complexidade e dos seus modos próprios, né, de manter esses recursos, eles
eles são os grandes guardiões do cerrado. Então, nesse encontro de potencialidades, vulnerabilidades, a gente pretende, ao final, nessa construção em coletivo com eles, fazer um diagnóstico, apontar elementos e caminhos para que eles possam utilizar essa ferramenta para preservar o cerrado, que é a demanda principal, né, para manter o modo de vida chavante, para manter a sociedade chavante, o povo Auê, o Tabi. É fundamental essa preservação e então, consequentemente, essa necessidade de se ter esse documento para que eles possam fazer uso, seja para trazer reflexões sobre o futuro, sobre as soluções necessárias, sobre quais encaminhamentos dar, sobre outros parceiros a buscar e assim por diante. E desse pouco tempo a gente está começando a ter uma pequena familiaridade com alguns termos que são recorrentes dentro do que a gente está pesquisando e trabalhando, né? Então a gente tem anotado, temos gravado, o tempo inteiro perguntando para o intérprete e fazendo listagens e tentando chegar, né, identificação de plantas, identificação de recursos naturais, de rios, enfim, de árvores nativas, tudo na língua está sendo um grande desafio. E trabalhar com intérprete é fundamental, não tem outra opção. Então o papel do intérprete foi fundamental para dar esse pequeno passo de se apropriar de alguns termos, né? Por outro lado, é como a gente estava falando, o intérprete também dentro dessa complexidade tem a visão dele, tem a perspectiva dele, né? Então, estar sempre dialogando com outros interlocutores também é interessante. Meu nome é Gedeon Teuatebusa, eu sou morador dessa aldeia Namucurá e eu já trabalhei como professor. Eu lecionei para o ensino médio de segundo grau, lecionei, ministrei as aulas. E como esse projeto que saiu agora, e também faz parte do membro também. E nesse sentido, a minha função como tradutor, eu treino às vezes em casa, eu treino com as pessoas, assim eu não fico parado não também. Eu faço pesquisa nas palavras que às vezes que eu não uso, às vezes em vocabulário. Então, às vezes para eu posso assim traduzir melhor, eu tenho que buscar uma outra forma de ferramenta, como dicionário, para que alguma coisa que possa facilitar na tradução o mais possível. Aqui da região Namucurá, os matos é bom, tem muitos matos para roçar comunidade e tem fruta de buriti e tem muito que as comunidades se alimentam, as crianças. Então tem muito assim, buriti muito grande nessa área, né? Mas do que outras aldeias. De outras aldeias, só na fazenda tem muito buriti. Agora dentro da aldeia, que mais perto não tem. Só a única aldeia Namucurá que tem buriti mais perto. Por isso eu coloquei que eu sonhei, o meu sonho é fruta de buriti que eu vou colocar. Se quando conseguir criar a associação, eu vou querer colocar a imagem do buriti.